Abre para mim, por favor, livro de Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3. Diga assim: o Deus que responde. Vamos lá, toda a igreja. Mais uma vez. Está escrito assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas pequenas. É isso que está escrito lá? O que está escrito? Não ouvi? Coisas. Vamos lá? Anunciar-te-ei coisas. Vamos, Senhor, toda a igreja com expressão corporal. Coisas grandes e ocultas que não sabes. Que não. Preste atenção. A Bíblia diz que o homem, a mulher de Deus, para ela obter o sucesso, para ela alcançar a resposta, para ela alcançar aquilo que ela está buscando, que o teu coração almeja, para resolver uma situação adversa na sua vida, você tem que colocar os joelhos no chão. Mas para você colocar o joelho no chão, você tem que crer que Deus, Ele está pronto para te ouvir. Porque se você não crer, não tem como milagre acontecer mediante ao teu clamor. Jeremias sabia que se ele clamasse, Deus ia ouvir e ia responder às suas orações. E a Bíblia diz que quando Jeremias, ele diz na tua palavra: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes. Você nota que a palavra de Deus não diz coisas pequenas, ele disse coisas, porque Ele é um Deus grande. Ele é um Deus quem fez os céus e a terra. Ele é um Deus grande que pelo sopro das suas narinas Ele abriu o mar vermelho para o povo hebreu passar. Ele é um Deus grande que com um palmo da sua mão, a Bíblia diz que Ele mediu todo o seu universo. A Bíblia diz que Ele é um Deus grande, que Ele é tão grande que você pensa assim: como assim, pastor? Ele é um Deus grande, o senhor fala que Ele é grande. Ele é um Deus tão grande, mas Ele é um Deus tão grande que Ele consegue caber dentro do seu coração. E a Bíblia diz que quando Jeremias, ele clama a Deus por uma resposta, todos nós precisamos de uma resposta de Deus. Coloca para mim, livro de Marcos, capítulo 4, versículo 40. Em 39 primeiro, por favor, um antes. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar. Jesus conversou com o mar. Cala-te. O que ele disse para o mar? Vamos lá, igreja. Aquieta-te. E logo cessou o vento e fez-se grande bonança. 40. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? O que Jesus perguntou para eles? Vamos lá, gente, o que Jesus perguntou para os discípulos? Até aí, pode tirar. A Bíblia diz que Jesus, ele estava reunido com o seu colégio apostólico, que eram os 12 discípulos. E a Bíblia diz que quando eles estavam num determinado lugar, eles entram no barco e vão a mar adiante. A Bíblia, ela fala que durante a sua caminhada, Jesus cansado, Jesus vai para a polpa do barco, vai dormir. Creio eu que alguns discípulos ficaram tomando conta, remando o barco, outros descansando, porque a jornada era grande, era muito trabalho. Então,
A Bíblia diz que quando chegou um certo momento, a tempestade, a ventania era grande demais. Chegou um certo momento que a Bíblia ela fala que, se você ler os capítulos anteriores, você vai ver lá que o vento, as ondas, elas eram tão grandes que elas se formavam e estavam as águas caindo em cima do barco. Os discípulos, desesperados, não sabendo o que fazer, os discípulos achando que ia morrer, porque imagina você no alto mar, naquela escuridão, e o mar se enchendo de água, aquela tempestade, aquela ventania. E a Bíblia diz então que uns dos discípulos começaram a comentar um com o outro: o mestre está no barco, vai chamá-lo, porque senão nós vamos morrer. Mas algo me chama a atenção neste versículo que nós lemos, que é o versículo de número 40. Jesus então, quando chama ele, Jesus ele vem para cima do barco, e Jesus falou com os discípulos assim: por que sois tão tímidos? Por que sois tão tímidos? A pessoa que ela é tímida, ela é uma pessoa acanhada. A pessoa que ela é tímida, ela é uma pessoa sem atitude. A pessoa que ela é tímida é uma pessoa que não sabe o que fazer diante da situação. Os discípulos precisavam de uma solução, de uma resposta sobre aquela ventania, sobre aquela tempestade. Eles chamam Jesus, fala: Senhor, nós vamos morrer. Jesus pergunta para ele: por que sois tão tímidos? E Jesus nessa tarde, ele está olhando para mim e para você: por que vós sois tão tímidos? A timidez, ela impede de Deus operar na sua vida. A timidez, ela impede do poder de Deus ser manifesto na sua vida. Porque quando uma pessoa, ela é tímida, ela fica sem reação. Os discípulos ficaram sem reação diante da ventania, diante daquela situação. Por isso que Jesus diz para eles: porque sois tão tímidos? Fala para o teu irmão assim: não deixa a timidez roubar a sua fé. Fala para eles, fala assim: não deixa a timidez roubar a sua fé. A pessoa que ela é tímida, meu irmão, é tudo que o diabo quer, é tudo que o diabo gosta. Mas uma pessoa ousada, Satanás sai correndo da frente dela. Porque o ousado, ele é diferente do tímido. O ousado, ele anda na contramão da vida. O tímido não, ele se recua, ele fica acanhado. Mas uma pessoa ousada, quando ela precisa, quando ela quer, quando ela determina, enquanto ela não tem, ela não para de clamar. Então você talvez esteja aqui nesta tarde se perguntando: por que o meu milagre não veio? Por que a minha bênção não aconteceu? Por que ainda eu não alcancei o meu milagre? Talvez porque falta um pouco de ousadia da sua parte, um pouco de intrepidez, um pouco de você ser uma pessoa mais fervorosa, de você às vezes só fica parado, você tem que se movimentar. E o diabo, ele, quando olha uma pessoa tímida, ele pensa assim: aí eu não tenho como, eu vou fazer de tudo para ela continuar assim, para Deus não operar na vida dela. Quando uma pessoa, como os discípulos, estava nessa situação em que Jesus olhou para eles, perguntou para eles: por que sois tão tímidos? Jesus disse assim: homens de pequena fé. Porque a timidez, ela rouba da pessoa a fé que ela tem em Deus. Ela passa a não acreditar que vai acontecer. A timidez faz com que a pessoa, ela acredita que o filho não vai sair das drogas. A timidez faz com que a pessoa
para quem na quinta-feira não vai acontecer nada. Você está cansado, você está cansada. Mas quando uma pessoa, ela vai na contramão da vida, que é uma pessoa ousada, meu irmão, a pessoa parte para cima do problema, a pessoa parte para cima do diabo, a pessoa parte para cima da situação, porque ela não aceita, ela não se conforma. A pessoa tímida, ela se conforma com a vida que ela está vivendo. A pessoa tímida, ela se conforma com o que ela tem se colocado na mesa dela todos os dias. Ela se conforma com a enfermidade, ela se conforma, mas a pessoa, quando ela é ousada, ela não aceita o pior, ela não aceita a enfermidade, ela não aceita ver o filho nas drogas, ela não aceita a injustiça, ela não aceita perder o emprego, ficar desempregada, ela não aceita a empresa não vender, ela não aceita as coisas não andarem bem na vida dela, porque ela crê que Jesus está no barco dela. Fala para o teu irmão assim: vai ser tímido ou vai ser ousado? Ele não acreditou não. Vai ser tímido ou vai ser ousado? Eu vejo um povo aqui nessa tarde, que Deus está te levantando para você ser ousado, ousado na sua fé. A partir de hoje, você vai chegar na tua casa, vai dar ordem lá, vai chegar no local de trabalho, vai dar ordem lá, vai chegar na faculdade, vai dar ordem lá, vai andar no meio da sociedade, vai dar ordem, sabe o que? Para Satanás largar a tua bênção, porque Deus é com você, e você não tem um espírito de timidez não, você tem um espírito de ousadia dentro de você, para fazer a diferença, igreja. Bata palmas e dá grito de glória. E por esta razão, semana que vem, nós vamos iniciar a forte e poderosa corrente da resposta. Levanta a mão direita e fala assim: a corrente da resposta. Mais uma vez. Escute, quem não precisa de uma resposta de Deus, uma resposta de oração nos montes, uma resposta, você aqui todas as quintas-feiras, uma resposta de um emprego, de um local de trabalho que você pediu para Deus abrir as portas para você, de uma resposta, de uma libertação do ente querido, de uma cura. Quem não precisa de uma resposta vinda da parte de Deus? Quem não precisa? Eu preciso de uma resposta de Deus. Sabe para que dia? Vó? Para ontem. Eu tenho falado, Senhor, eu preciso da resposta dessa oração, desse meu clamor, desse meu jejum. Eu preciso. Por esta razão, Deus nos orientou para nós fazermos a corrente da resposta. Escuta esse testemunho. Uma irmã, ela é levada ao hospital lá em Salvador. E o clínico aquele plantão, quando receberam ela, e o quadro de saúde dela era 99,9 de chance daquela mulher viver novamente. Então eles levaram ela para o bloco cirúrgico. É bloco cirúrgico, pastor Fabiano? Para a UTI, perdão. Para a UTI. Quando ela estava na UTI, toda entubada, entre a vida e a morte, a irmã da igreja, ela fica de joelho na porta da UTI, clamando a Deus para que livrasse aquela irmã da morte. Quando a irmã estava na UTI, ela na porta orando, ela havia ligado para duas irmãs da igreja. Aquelas duas irmãs chegam, vê ela orando, clamando na porta da UTI, e as três clamando ali, dizendo: Senhor, livra a tua filha da morte, livra a tua filha dessa situação, livra ela, Senhor. No momento que elas estavam orando, os médicos lá dentro tentando salvar aquela vida. Mas, algumas horas depois, ela vem a óbito.
Olha aqui para mim, por favor. E a notícia veio. Quando a notícia veio, aquelas irmãs que estavam ali, ouviram. Os médicos falaram, acabou. Não tem mais jeito para ela. Ela foi a óbito. Nós fizemos de tudo. E aquelas duas irmãs, dentre as três, levantaram e falaram, acabou, nós fizemos de tudo. Nós clamamos. Levantou e foi embora. Mas aquela primeira irmã que chegou, ela continuou de joelho. Sabe qual era a oração dela? Senhor, responde-me as minhas lágrimas que eu estou derramando na porta dessa UTI, por esta tua filha, que disseram aqui para nós que ela foi a óbito. O Senhor não é o Deus que ressuscita mortos, que cura o enfermo, que levanta o paralítico. O Senhor não é o Deus que sara, o Deus que cura. Eu preciso que o Senhor me dê uma resposta, uma luz de ressurreição na vida dessa irmã, que os médicos disseram que ela foi a óbito. Quando aquela irmã sozinha não desistiu, clamando por uma resposta, na porta daquela UTI, lá dentro, aonde os aparelhos estavam quase sendo preparados a ser retirado daquela irmã, começa a fazer um barulho. Pi, 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 pi. Imediatamente os médicos ficaram desesperados, se reuniram, foram até aquela irmã. É impossível, ela estava morta, nós já íamos tirar o aparelho dela. E eles pegaram o como é que é, Fabiano? Desfibrilador, é isso mesmo? Desfibrilador. Pegaram, foi até nela, deram 2 choques nela. Ela... E de repente o aparelho começou. O coração dela voltou a bater. O coração dela começou a bater. O coração dela começou a bater. Todo o hospital ficou imobilizado. Sabe por quê? Que aquela irmã, o espírito de vida, o espírito de ressurreição, ele entra naquela irmã novamente, por causa de uma atitude, de um clamor, de alguém que crê num Deus que responde. Você não entendeu? Aquela irmã, ela não desistiu, ela perseverou, ela não foi tímida, ela não aceitou, ela foi ousada na sua fé. Ela não foi como aquelas outras duas irmãs. Ouviu a notícia, estava morta, acabou, não tem mais jeito. Mas ela disse, o Senhor é o Deus que ressuscitou dentre os mortos. O Senhor é o Deus que sara, o Deus que cura. Ressuscita ela, eu preciso de uma resposta. Ressuscita ela, ressuscita ela. E logo a mesma boca que veio e disse, foi a óbito, prepara o funeral, avisa o familiar. A mesma boca disse, reviveu, ressuscitou, ressuscitou. Só quem crê, fica de pé, bata palmas. Mas através da perseverança, da oração, ela determinou, eu preciso de uma resposta, porque eu creio num Deus a quem eu tenho crido. E por esta razão, semana que vem nós vamos iniciar a forte e poderosa corrente da resposta de Deus.